quando eu recorro a memórias do passado, negativas, eu tenho uma paralisia da minha perspectiva de futuro. Eu perco minhas iniciativas, aquele desejo maravilhoso de novos projetos, a visão de que vou alcançar as coisas boas. Você perde a capacidade de planejar para o futuro, porque você ficou com medo. Eu recorri às memórias ruins, negativas do passado. Quinto, elas fazem realmente mal à minha saúde. Memórias negativas produzem em nós uma série de neurotransmissores de hormônio do mal. Cortisol, adrenalina, esses hormônios que fazem mal ao corpo da gente. Eles servem somente na hora certa, na dose certa, mas se eu estou com todo tipo de sentimento ruim, como ressentimentos, raiva, ódio, inveja. Meu último programa da terça-feira na Record lá em Santa Catarina foi sobre a inveja. A inveja é uma das coisas ruins da vida, do sentimento, é um dos piores. Depois do orgulho, em tragédia para a alma do ser humano, é a inveja. É horrível. Enquanto que a cobiça é aquele sentimento terrível de você desejar o que é do outro, isso é cobiçar. A inveja é um sentimento terrível de que o outro nada tenha, ou não possa viver. Isso é inveja. A inveja olha para alguém que tem algo, que faz algo, que é algo, e diz assim: eu tenho que liquidar com isto, porque já que eu não posso ter isso, e não posso conseguir isso, eu não sou isso, então eu quero que morra. Ela é assassina miserável, mas ao mesmo tempo é homicida, porque faz mal a pessoa que tem inveja. O invejoso, ele é vítima de si mesmo, ele tem tanatos, a morte nos nervos. Que coisa terrível é a inveja. Eu não tenho um pingo de inveja de ninguém no planeta. Deus me guarde de ter isso. Sabe por quê? Porque eu gostaria, por exemplo, na minha casa, eu tenho 12 irmãos, eu gostaria que todos tivessem mais dinheiro do que eu. Primeiro, porque ninguém me pedir nada, e segundo, que todo mundo ia me ajudar. Isso é a melhor coisa que tem. Quando todo mundo da tua casa tem mais do que você, tem mais do que você, mais inteligente do que você, pode mais do que você, é bom demais. Ninguém te pede nada e você ainda vai ter o privilégio de ser auxiliado por eles todos. Se um amigo meu é mais inteligente, esse cara aqui, por exemplo, ele tem inteligência 3 vezes mais do que eu, doutor Euni Fernandes. É um cara muito inteligente. Eu sou muito feliz por ser amigo dele. Eu quero que ele fique cada vez melhor. E no dia que ele apresenta algum raciocínio que não está bom, de cara, te especializa mais, melhora. Eu quero que ele cresça. Então, uma coisa muito boa, e esse sentimento é maravilhoso, porque todas as vezes que tu deseja o bem do outro, que o outro cresça, que o outro progrida, que o outro tenha sucesso, a tua alma que é beneficiada e abençoada, e tu se sente bem, e no treino de tu desejar que o outro cresça, você vai crescer também. É um negócio extraordinário, querer o bem do outro. Então, todo sentimento mesquinho, miserável, não sei o quê. Aliás, a inveja é horrível também, porque tu não conhece direito o invejoso. Sabe por quê? Porque a maioria dos invejosos, eles estão querendo acabar com o outro, mas estão em nome da observação e da crítica. Parece uma crítica, na verdade é um sentimento terrível que está correndo lá por dentro, miserável. Objeto do invejoso é qualquer pessoa que faz algo que ele acha que deveria ele fazer, ou ter, ou ser, e como ele não pode ter, fazer ou ser, ele quer que o outro morra. Lembre que os ídolos que foram assassinados, a maioria foram assassinados por quem? Pelos seus fãs. John Lennon é o caso mais conhecido. Foi um fã apaixonado por ele que disse: como eu não posso ser parecido com ele e nem ter o sucesso que ele tem, eu não posso conviver com isso. Isso acaba comigo, então eu vou matar esse cara agora. E matou. Viu? Então, às vezes, nós temos invejosos dentro da nossa casa, no meio dos amigos da gente, no meio de uma igreja,
no departamento da repartição pública, dentro do escritório, na loja, você nem sabe, ele está ali, mas está morrendo com vontade de lhe matar. Ô sentimento horrível, não é? Deus livre você. Aliás, aqui não tem invejosos aqui. Lajeado é uma terra muito boa que não tem ninguém invejoso. Que bom. Santa Catarina tem uns 3 ou 4. Então, todo sentimento ruim, então você lembrar disso, aliás, você lembrar que alguém invejava você ou inveja já é negativo. Essa memória terrível faz mal, prejudica a nossa vida, a nossa alma. O que então que este salmista está dizendo? Ele diz quase que me acabava, quando eu pensava nessas premissas de que Deus me abandonou, que Ele não escuta a minha oração, que Ele não está nem aí, que a misericórdia dele sumiu. Eu pensava isso o tempo todo, aí de repente, eu raciocinei direito, e disse, isso é doença da minha alma. Espera aí, Deus não é assim. E eu vou já me lembrar das coisas boas que Ele fez para curar a minha alma. Aí ele começou a pensar no que era bom, como Jeremias. Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, conteúdos, situações, vivências, que eleve a minha alma. E eu vou deletar, eu vou ter amnésia, eu vou esquecer de tudo aquilo que produz doença, que produz tristeza, que retira de mim a alegria de viver. Vou deletar isso, esquecer. Isso fez tanto Jeremias como esse salmista também. E como é que se faz isso? Claro, fazendo a substituição do que é negativo por aquilo que é bom. Foi isso que ele fez. Começou a elencar só coisa boa. Logo me lembrei dos anos bem do ladinho do Senhor. Lembrei-me das obras do Senhor. Certamente eu me lembrei das maravilhas da antiguidade. O que ele está dizendo? Está passando para nós a seguinte mensagem: ei, nos teus momentos de reflexão da vida, nos enfrentamentos, na tua caminhada, para os teus projetos, para você viver, lembre, traga à memória tudo aquilo que gera em você esperança, que gera alegria, e deleta, e esquece, e não te lembra do que é negativo, do que é ruim. Substitui. Sabe o que ele manda a gente pensar? Nas memórias que me traz o que é bom. E quais são elas? Número 1, você deve lembrar das lutas, sim, mas das lutas que você venceu. Lembre das lutas que você venceu. Isso é trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembrar das lutas que nós vencemos 30 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, ano passado. Passei por aquela luta, mas eu venci. Deus me deu vitória. Recorra sempre a isso. Segundo lugar, lembre das pessoas que foram solidárias, amigas, aquele tipo de gente que contribuiu para a nossa vida, gente que abriu portas para nós, que facilitou, que indicou, que deu referência, que levou a gente a conhecer outras pessoas, que nos consolou, que no dia da adversidade colocou a mão no nosso ombro, disse: conta comigo, estou pertinho de você. Lembre desse pessoal. Essas pessoas são pessoas que no arquivo de nossa memória, quando nós lembramos delas, elas nos trazem esperança para a vida. Eu gosto de lembrar dos meus amigos que me amam, e gosto de lembrar dos amigos do passado que eu não tenho mais contato com eles, mas que foram pessoas extraordinárias para mim. Sempre eu vou me lembrar dessas pessoas, porque quando eu lembro dessas pessoas, eu tenho esperança, eu me animo, eu tenho força para o futuro, sabe? Lembra disto. Então não lembre daquelas pessoas que lhe fizeram mal. Faça como um pastor, já está bem idoso, mora no norte do Brasil, o pastor emérito da Assembleia de Deus de Belém do Pará. Eu trabalhei com ele, eu fui o co-pastor dele. Ele tinha uma frase muito engraçada:
Se ele tivesse tido alguém na vida que o prejudicou, que o traiu e tal, e ele fosse mencionar aquela pessoa por alguma razão, imagina, ele estava contando uma história e de repente precisava mencionar o nome daquela pessoa, porque a pessoa fez parte daquela história. Ele dizia assim: então naquele tempo estava conosco o finado. Aí ele não dizia o nome. Então o finado fazia parte. Eu dizia assim: mas o finado era fulano e tal. Não fala, porque eu não falo o nome, eu só digo finado, que é para não me lembrar. Ele disse: eu não gosto de me lembrar do que é ruim. Então ele chamava de finado. Quem o prejudicou? O finado. E aí, pastor, quem foi que fez isso? Isso aí foi o finado que estava aí no ano passado, 10 anos atrás, o finado. Ele não dizia o nome. Uma maneira de não reviver tristezas. Não lembra disso, meu irmão, deixa para lá. Passou. Então, lembre das pessoas que lhe foram solidárias. Ah, mas eu acho que são momentos de refrescar a mente, pensar nos amigos que nos ajudaram, que nos socorreram. Oh, coisa boa. Terceiro, lembre dos milagres alcançados. Você lembra daquele dia? Dia do sufoco. Aí você pediu a Deus, você orou, você disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E aquela situação que parecia tão terrível e trágica se transformou em um milagre. Deus te deu salvação naquela situação. Quando você lembra disso, você se anima. Sabe por quê? Você faz o seguinte raciocínio: isso é lógico. Se Deus me socorreu naquele dia, Ele me socorrerá de novo. Ele é o mesmo. Como o salmista do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ora, o Deus que fez os céus e a terra tem poder suficiente para me socorrer, para me auxiliar. Já pensou? Ele tem macropoder, que criou o cosmos, os céus e a terra. Não tem poder para resolver esse probleminha meu? Claro que tem. Foi isso que o salmista pensou. Então pense nos milagres de Deus. Pense nos milagres de Deus. Que aquilo que ele fez no passado, ele vai repetir, ele faz de novo. Nisso Deus é recorrente. Ele está pronto para fazer outra vez. E então eu gosto de me lembrar que quando eu tinha uns 12 anos, eu fiquei doente terrivelmente de hepatite lá na Amazônia. Me lembro daquele dia, quando o pastor Pedro Jackson orou por mim, e 3 dias depois, eu estava curado. Aquela hepatite era brava, meu irmão. Ela ia me matar. E eu me lembro daquele jeito, aquele homem chegou e disse: mas vamos orar pelo Siqueirinha, Jesus vai curá-lo. Ele era paciente, aquele homem. Ele orou com fé. 3 dias depois eu estava completamente curado. Louvado seja o nome do Senhor. Então sempre que eu penso, se vier uma enfermidade, eu digo: então Deus que me curou no passado, Ele vai me curar novamente. Ele é poderoso para fazer isto. E essa memória me anima, ela me traz esperança. Qualquer outra coisa. E aqueles milagres que a gente estava quase passando necessidade, lembra? Quase, né? Aí a gente pediu: Senhor, me socorre. Deus usa alguém, às vezes de onde você não espera. Aí acontece algo assim extraordinário. Então o Deus que já supriu as necessidades no passado é o mesmo para suprir as necessidades do agora. É o mesmo. Às vezes em situações diferentes. Pode ser que naquele tempo você precisava de 10 reais. Era a tua grande necessidade. Agora é 1 milhão. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então lembre sempre dos milagres alcançados. Lembre de outra coisa: dos escapes e da salvação, dos livramentos que Deus te deu. Ô meu irmão, já tive cada um.